Vamos ao verso 22. Tendo os camelos acabados de beber, porque Rebeca fez exatamente aquilo que Eliezer havia proposto no seu coração diante de Deus, né? Então, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. 2 joias. O que é um pendente? As irmãs sabem, né? Deixa eu ver se alguma irmã está com pendente, não consigo ver daqui. Um pendente é aquela joia que fica pendurada. Gente. Aqui fala que a noiva recebeu um presente de ouro, um pendente de ouro. Ouro fala da natureza e a glória de Deus. E onde veio primeiro esse presente? No seu coração. Mas não apenas no coração, porque ela recebeu também 2 pulseiras de ouro. As pulseiras vão nas mãos, né, nos braços. Primeiro, o Senhor traz a sua glória na sua igreja, a sua glória, a sua natureza ao coração da sua igreja. Mas isso também vai governar as ações, porque as mãos falam de ações do homem. Então, a igreja é santa tanto no seu coração para o seu Senhor, como nas suas obras, nas suas ações. Tem a natureza de Deus no seu coração, mas tem a natureza de Deus também nas suas obras. Abra sua Bíblia, não desmarque Gênesis, mas vamos em Efésios, capítulo 2. O irmão leia, por gentileza, do verso 8 ao verso 10. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, aqui no verso 10 diz que tudo bem, a salvação é justificação pela fé. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que o Senhor fez por nós na cruz, irmãos, não tem nada a ver com o que poderíamos fazer para o Senhor, digamos assim, com as nossas obras. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse dar aqui é uma via de mão única. Quando Deus entregou Jesus, Ele não estava esperando nada de nós em troco. E nós nem podemos, que o sangue de Cristo, nós nunca vamos poder pagar isso. Mas não para por aí. Agora que nós fomos justificados, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, nós somos criados para boas obras. A natureza de Deus vai governar as ações da igreja agora. E aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer que, infelizmente, qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? As ações dela são governadas pela cabeça dos homens, muitas vezes cheio de boas intenções. Vamos fazer isso, vamos fazer aquele projeto, agora vamos fazer o evangelismo lá, porque Deus mandou evangelizar. Agora vamos, irmãos, tudo, exatamente tudo na vida da igreja deve partir do cabeça Cristo, revelando e dando o seu momento. Quando Cristo se revelou a Paulo, ele disse assim, que Paulo era para ele um instrumento escolhido, para anunciar a sua palavra diante dos gentios, de reis e assim por diante. Então Ananias vai orar para Paulo para que aquelas escamas caiam dos seus olhos. Então Paulo é um instrumento escolhido de Deus para levar o evangelho. Até aí tudo bem. Só que depois que Paulo tem a oração de Ananias, ele já sai pregando por aí? Não. Paulo registra isso em Gálatas capítulo 1,
que ele foi para o monte, acho que nas Arábias, na região das Arábias, e lá ele teve Cristo revelado nele. E não somente isso, capítulo 15 de Atos vai registrar, acho que mais ou menos, um pouco mais, até de 10 anos depois de Cristo ter se revelado a Paulo, e ele caiu lá da sua montaria, mais de 10 anos depois, o que está acontecendo com Paulo e os outros irmãos em Atos? Eles estão na igreja em Antioquia, e estão orando e jejuando e servindo o Senhor, até que o Espírito disse assim: separai-me agora Barnabé e Saulo e Paulo para a obra que os tenho chamado. Está vendo, irmãos? Quanto tempo depois que Cristo se revelou a Paulo, que chegou o momento então do Espírito usá-lo. Nesse momento o Espírito foi trabalhando na vida de Paulo, foi se revelando a ele, a ponto de ele falar lá em Gálatas: aprove a Deus revelar Cristo, não para mim, mas revelar Cristo em mim. São duas coisas totalmente diferentes. E aí depois Paulo estava orando, buscando a mente do Senhor com os outros irmãos, quando veio falar com o Senhor: agora chegou a hora, separai-me para mim Barnabé e Paulo para a obra, olha aí, que os tenho chamado. O Senhor foi formando aquilo no coração daqueles irmãos durante todos aqueles anos, preparando eles. É a obra que eu os tenho chamado. Agora chegou a hora de executá-la. Mas porque nós vemos que é a vontade de Deus que eu faça isso, é a vontade de Deus que eu faça aquilo, então eu vou sair fazendo. Não preciso consultar Deus para isso. Cuidado com isso, irmãos. Porque pecado, a gente não peca só por omissão. O que é omissão? Deixar de fazer quando deveria fazer. Mas a gente peca também por ação. Fazer quando não deveria fazer. Paulo então tinha o coração tão desejoso para a pregação do Evangelho que ele queria entrar na Ásia. Isso é registrado em Atos também. E ele registra em Atos dizendo assim: mas o Espírito de Deus não permitiu. Está vendo a sensibilidade desse irmão? Vai pregar o Evangelho, ele foi chamado, o instrumento escolhido, está ali a Ásia diante dele. Mas ele percebeu que não era o momento do Senhor. Sensibilidade para o falar do Espírito. Então, essas são as obras da igreja. Mas eu quero avançar um pouco mais com os irmãos nesse assunto. Conectar com Apocalipse 19. Vamos lá? Então vocês viram que o pingente de ouro fala da natureza e glória de Deus no coração da igreja. Que os braceletes de ouro falam da natureza e a glória de Deus no agir da igreja. Agora, abra novamente Apocalipse 19 e vamos ler, de um irmão que leia o verso 7 e o verso 8. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois já lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça. Atos são as ações de justiça. É a justiça própria? Não. Esse linho finíssimo da qual a igreja está revestida. O Novo Testamento vai falar do que a igreja está revestida. Não sei se os irmãos se lembram. Diz assim: revestivos de Cristo, né? Estais, pois, revestidos de Cristo. De Cristo vos revestistes. Agora vamos lá em Gênesis, só citando para os irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, eles cozeram para si folhas de figueira. Aquilo foi aceito diante de Deus? E o que Deus fez? Matou um animal inocente, tirou a pele daquele animal e fez daquela pele roupas, e usou o homem e a mulher se vestiram naquelas roupas. Aquele animal é uma figura de quem? Do Cordeiro imolado, de Cristo Jesus. E aqui em Apocalipse diz que os santos estavam vestidos de vestes brancas. E essas vestes brancas, elas são brancas e resplandecentes porque foram alvejadas no sangue do Cordeiro.
Então, pegando todos esses textos, nós chegamos aqui, o que são atos de justiça da igreja? O que são as obras da igreja? O que são as suas ações? Tudo aquilo que é feito baseado na obra e na pessoa de Cristo. E um último texto para a gente falar sobre esse tema, porque ele é muito importante. Atos de justiça, obras. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, que dia, irmãos? A volta do Senhor. Você está vendo aí que o dia está com D maiúsculo? Esse o dia se refere à vinda do Senhor, se refere ao próprio Senhor. O dia a demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Que fogo é esse? É o fogo, é o julgamento de Deus, tá? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis, pois, que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então vejam aí que alguns materiais foram utilizados para a edificação do qual o fundamento é Cristo. E edificação se refere a trabalhar, se refere a obras. Então, 3 primeiros materiais foram apresentados: ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, pergunta aos irmãos: o ouro resiste ao fogo? Resiste. A prata resiste ao fogo também, ela não é consumida. Um diamante, da mesma maneira, resiste ao fogo. Então, esses 3 materiais falam da natureza de Deus, das obras, da obra redentora de Cristo. A prata se refere a isso, redenção. E as pedras preciosas falam sobre o trabalhar do Espírito de Deus. Então, se o que nós edificamos, se os nossos atos são ouro, prata e pedra preciosa, o dia vai provar e vai resistir, e vai ser aprovado por Deus, e receberemos galardão. Agora, se o que nós temos edificado é constituído com madeira, feno e palha, isso aqui está tudo relacionado à obra humana, madeira, feno e palha. Esses materiais resistem ao fogo, não sobra nada, irmãos. Então, tudo que nós fazemos na vida da igreja, pela nossa cabeça, pelo nosso intelecto, pela nossa boa intenção, que não tem relação com Cristo e com a sua obra, não resistirá, será julgado e reprovado por Deus. Por isso, a igreja, ela está vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça. Cristo é a justiça de Deus. Volte um pouco aí, sua Bíblia em 1 Coríntios. Verso 23. Deixa eu ver se é o 23 mesmo. Perdão, é o 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria,
se nos tornou, melhor dizendo, se nos tornou, é para nós da parte de Deus. Cristo é para nós da parte de Deus. Sabedoria, justificação, santificação, redenção. Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça. Por isso, os atos, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Quem é a nossa justiça? É o próprio Cristo. Tem que ser feito nele, por meio dele, através dele e para ele. Senão não vai existir. Vamos voltar em Gênesis 24.